Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje nossa aula será de matemática e comentaremos uma parte da habilidade de número 302. Você sabia que nós podemos organizar o salário de funcionários sobre um gráfico que relaciona duas variáveis? E você sabe por que nós chamamos de variáveis? Com esse tipo de relação de duas variáveis, nós podemos descobrir o salário de um funcionário que recebe uma comissão sobre um número de vendas. Vamos entender esse tipo de situação em gráficos? Vamos considerar dois trabalhadores em uma loja de roupas. Um deles recebe um salário fixo de R$2.000 e outro um salário de R$1.200, porém, este recebe uma comissão de 10% sobre o total de vendas que ele realizou durante o mês. Vendendo 1.000 peças de roupa, quem recebe mais? E vendendo 10.000 peças de roupas, qual dos dois vai receber mais? Para este tipo de situação, é muito usual utilizar um gráfico, onde temos duas funções. Quais são essas funções? Para o funcionário 1, que recebe um fixo de 2.000, e para o funcionário 2, que tem um salário de 1.200, mais uma comissão. Vamos desenvolver estes dois gráficos com duas variáveis, sabendo que as variáveis são o salário e também o total de vendas, onde o salário depende da quantidade vendida para um dos funcionários, já para o outro não depende. Vamos ver como isso funciona em cima de um gráfico? Vamos montar os nossos gráficos sobre o plano cartesiano. O que seria esse plano? Seriam essas duas retas, que comumente são chamadas de eixos x e y, abscissas e ordenadas respectivamente. E aqui neste caso, nós não vamos chamar x e y, pois cada uma delas vai ter um significado. Qual é o significado de x? Qual é o significado de y? São as variáveis da nossa situação problema, onde um deles é a quantidade vendida em peças de roupas, vou colocar apenas vendidas, e também o salário. O salário de um deles depende da quantidade vendida, ou seja, há uma relação entre as duas variáveis. Então nós vamos ter o salário no eixo que está na vertical e a quantidade vendida que está no eixo horizontal. Vamos verificar primeiramente o primeiro dos funcionários, que recebe apenas um salário fixo de R$2.000. Ou seja, vamos colocar aqui em azul o 2.000, que é o salário que este funcionário recebe. Perceba que se ele vender 1.000 peças de roupas, ele vai receber R$2.000, porque ele tem apenas um salário fixo, ele não recebe comissão. Então, se ele vendesse 10.000 peças de roupas, ele continuaria recebendo os seus R$2.000, porque não há nenhum tipo de comissão. A relação dele independe da quantidade vendida de roupas durante esse mês. Logo, fazendo o gráfico, nós vamos perceber que isso forma uma reta, ou seja, é constante. Então, para este primeiro funcionário, que independe da quantidade vendida, nós vamos ter um salário fixo de R$2.000 sempre. Cada mês que se passar, independendo da quantidade que ele vende, ele recebe R$2.000. Já o outro funcionário não. Ele recebe uma quantidade de 1.200, que é um salário um pouco abaixo deste 2.000. Porém, ele recebe uma comissão de 10% sobre a quantidade vendida. Então, se ele vendeu um total de 1.000 peças, vamos calcular quanto é 10% de 1.000? 10% de 1.000 é 10 sobre 100 vezes 1.000. Vamos fazer isso também na calculadora, além de fazer aqui no cálculo manual. Fazendo direto no cálculo manual, 10 vezes 10, vamos encontrar um total de 100. Mas na calculadora, como vamos fazer isso? Basta fazer 10%, ou seja, 10 dividido por 100, igual a 0,1. E este valor é sobre 1.000. Então, multiplica por 1.000. E aí encontramos também o valor 100. O que significa isso? Vendendo 1.000 roupas, o segundo funcionário vai receber um total a mais de R$100. Então, sobe um pouquinho o salário dele. Já vai para 1.300. Então, este ponto faz parte do gráfico do segundo funcionário. E se ele vendesse 10.000 peças? Vamos fazer o cálculo de quanto ele receberia de comissão? Perceba que agora são 10%, ou seja, 10 sobre 100, vezes 10.000. Fazendo este cálculo manualmente, nós podemos cortar os zeros e aí ver que fica apenas 1.000 no cálculo, ou 1.000 vezes 1, que é 1.000. Na calculadora, como faríamos? 10% é 10 sobre 100, 10 dividido por 100.
que é um total de 0,1. E este valor vamos multiplicar por 10.000. E aí encontramos o valor 1.000. Então o que acontece quando ele vende 10.000 peças? Ele recebe R$1.000 a mais. Se ele ganhava 1.200 inicialmente, recebendo R$1.000 a mais, ele vai para 2.200. E aí o ponto que chegamos no gráfico é o ponto que está lá acima, este ponto aqui em cima. Vamos fazer agora a reta que une todos esses pontos? Como nós vimos no gráfico, este que está representado aqui ao lado, há uma reta, que é o salário fixo para o primeiro funcionário, e uma que também é uma reta, só que agora ela cresce, ela tem um valor que aumenta conforme a quantidade de vendas do nosso funcionário. Então, quanto mais ele vende, mais ele recebe. Nós temos uma dependência, uma relação de função, onde uma variável depende de outra para seu crescimento neste caso. Perceba que vendendo 1.000 peças, aquele que recebe mais é o de R$2.000, o primeiro funcionário. Agora, para 10.000 roupas vendidas, o que recebe mais é o segundo funcionário, porque há um prêmio, uma comissão para a quantidade de vendas desse segundo funcionário. Enquanto o primeiro não depende da quantidade de vendas, ele sempre vai receber um valor fixo de R$2.000. Vamos agora escrever matematicamente essas duas funções, a função F1 para o primeiro funcionário e F2 para o segundo funcionário, e perceber por que há uma dependência somente para um deles. Para o F1, vamos utilizar a cor azul, e perceba que F1 ele também tem uma relação de vendas porque está no gráfico. F1 depende de V, só que de que maneira? 2.000. Percebe que não aparece novamente o V de vendas? Ele só tem a parte fixa, ele não vai receber mais com relação às comissões. Agora vamos ver o F2, agora em vermelho, que também depende de V. A função depende da quantidade de vendas. Perceba que este funcionário ele vai receber R$1.200 mais a sua comissão. Então nós devemos somar a quantidade que ele recebe de comissão, que era um total de 10%. Então vamos colocar 10%, 10 sobre 100 da quantidade V de vendas. Fazendo apenas a simplificação, nós podemos escrever novamente a função 2 como sendo 1.200 mais 0,1 vezes V. Você consegue perceber que nós temos o V tanto aqui na função quanto aqui do lado direito? Há uma relação da função com a quantidade vendida que aparece no nosso gráfico. E por isso nós temos um crescimento. Quando não há esta relação, como no primeiro caso, nós dizemos que a função independe da quantidade vendida, que é o primeiro funcionário. Já a segunda depende, há uma relação de dependência neste caso. Os dois funcionários, graficamente, têm uma reta como sendo a função do salário e das vendas. Essa reta é uma função do tipo primeiro grau, ou então chamada de função afim. A função afim ela sempre será uma reta. Ela pode ser do tipo constante, que é uma retinha paralela ao eixo X, ao eixo das vendas no nosso caso, ou então ela pode ser crescente, como no segundo funcionário, ou decrescente, quando aumenta-se a quantidade de vendas, porém diminui o salário. Esta não é uma situação usual, mas pode ocorrer de termos retas que são decrescentes, uma função afim do tipo decrescente. E as funções afim, elas podem ser escritas sempre da seguinte forma: f de x é igual a um coeficiente a que multiplica o valor x mais um termo independente b, onde o que muda de uma função para outra são os valores de a e de b, que são os coeficientes angular e linear. Hoje conseguimos perceber que a matemática se apresenta para nós de inúmeras formas. Uma das maneiras mais importantes é a matemática que trabalha com as funções, que hoje analisamos sobre o gráfico dos salários sobre as vendas. Perceba que este tipo de aplicação vai se enquadrar em quase todas as situações do nosso cotidiano. Um grande abraço e até a próxima aula!